Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run. Podcast de corrida que vai ser o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhada de convidadas incríveis. Nós estamos muito ansiosas para tudo que iremos viver aqui. Aproveita e já segue a gente no @girlswhorun.pod nas redes sociais, segue a gente aqui também no Spotify e no nosso canal do YouTube. Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. run when you hear that. A partir do momento que a corrida feminina amadora começou a ganhar mais adeptas, a gente começou a ver cada vez mais mulheres correndo forte e fazendo tempos incríveis. Pois é, amiga, basta ir em corridas de rua de circuitos mais conhecidos que nós vemos como um lugar no pódio algo muito concorrido. Sim, a gente vê muita gente querendo correr rápido também, mas o que será que existe por trás disso? Com certeza, muito esforço, muita dedicação e muita abdicação e muita sabedoria para lidar com o peso das próprias expectativas. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Bora começar o episódio? Para falar sobre performance na corrida amadora, nós chamamos duas convidadas que correm demais. A Bia é influenciadora, embaixadora da Nike, já fez tempos incríveis no 5, 10, 21 e agora tá treinando para sua primeira maratona. E a Gé, ela trabalha no mundo corporativo, ela já correu diversas maratonas, inclusive a maratona de Boston, e a gata conquistou sub-3 na maratona de Berlim do ano passado. Sejam bem-vindas, Sejam meninas. bem-vindas! Ai, obrigada, gente. Gente, a gente tá muito feliz com a presença de vocês. E antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, eu quero que vocês comecem contando pra gente quem são vocês dentro e fora da corrida. É difícil separar a Bia fora e dentro da corrida, porque meio que o esporte moldou muito de quem eu sou. Desde muito pequena, eu sempre gostei muito de todo tipo de esporte. Mas eu acho que dentro ou fora da corrida, eu sou movimento. Eu gosto de estar sempre me mexendo, buscando coisas novas, buscando melhorar. E é mais ou menos por aí. Eu vou puxar do gancho da Bia, porque eu acho que qualquer pessoa que tem o esporte como algo muito grande na vida consegue ver um paralelo muito claro entre comportamentos que você tem na tua vida pessoal, profissional e comportamentos que você tem no esporte. Eu sou pessoalmente muito apaixonada pelo processo de melhoria contínua de mim mesma em tudo que eu faço na minha vida. E eu acho que isso encaixou muito perfeitamente com o esporte. E caminha em paralelo, assim, eu percebo que tem coisas que eu demoro muito para aprender na minha vida e que no esporte, pela experiência, principalmente maratona, né, você aprende muito rápido e você aplica na sua vida. Então eu sou uma pessoa muito engajada nesse processo de buscar a melhor versão de mim mesma, e daí isso tá na Jéssica profissional pessoal, tá na Jéssica também corredora. Legal, gente. E como é que conta agora um pouquinho, né? Vocês duas ali, acho que temos duas pessoas com rotinas completamente diferentes, né? A Bia trabalha como criadora de conteúdo, a Jé tá no mundo corporativo. E eu queria que vocês contassem um pouco de como vocês começaram na corrida, né? Acho que a trajetória de vocês até aqui, como é que esse esporte entrou e como é que hoje é também conciliar ali esses dois papéis. Bom, como eu falei, desde muito nova, eu sempre gostei muito de esporte. Eu sempre estava fazendo ou esporte coletivo, com uns 15, 16 anos, entrei para academia. E aí foi meio que na academia, foi o período que eu queria emagrecer. Eu comecei a inserir a corrida em um outro treino. E acabei pegando gosto por isso. Então eu já começava a me desafiar, tipo, não, hoje eu vou conseguir correr minutos a mais do que caminhar. Ou, será que eu consigo correr 2 quilômetros direto, 3 quilômetros direto? Aí eu comecei a colocar um pouco dessas metas, mas na teoria foi para emagrecer, eu acabei me apaixonando pelo esporte. Isso, né, dos meus 15, 16 anos. E aí eu percebi que era de fato o meu esporte quando há 8 anos atrás eu já fui chamada para participar de um projeto da Nike, que era para a gente fazer a nossa primeira prova de corrida. Então, toda semana a gente tinha um treininho com algumas outras meninas. E era muito legal, porque uma sempre motivava a outra, uma puxava. O pessoal realmente ensinou técnicas.
E quando a gente foi pro dia da provinha, foi muito especial. Foi muito legal. Aí eu cruzei a linha de chegada e falei, é esse o meu esporte. Bom, eu fiz bastante esporte quando eu era criança. Eu comecei a nadar muito pequenininha, nadei até uns 11 anos. E aí eu tive uma adolescência muito sedentária. Então, depois que eu parei de nadar, basicamente eu estudava numa escola que era muito focada na parte acadêmica, que não tinha tanta área livre assim para esporte. Então, ali entre os meus 11, 12 e 18 anos, eu praticamente não fiz esporte nenhum, assim, eu era completamente sedentária. Aí, quando eu fiz 18 anos, entrei naquela fase de cursinho, o que eu vou fazer da faculdade. Eu acho que muito também por uma questão de saúde mental, eu senti falta de ter algum esporte na minha vida, algo para descarregar aquela energia ansiosa. E meu pai tinha uma esteira num quarto lá em casa. E daí eu comecei a arriscar correr na esteira, gente. Primeira vez, não aguentei 30 segundos. Falei, meu Deus, como é possível isso? E comecei a correr na esteira do meu pai, na esteira do térreo lá do prédio, e aqui no interior quando eu vinha. E fiquei, assim, nesse corridinha de esteira, de academia, até o 2016, 2017, que foi quando eu decidi que eu queria correr uma meia maratona, mas assim, da minha cabeça. E daí fui começar, de fato, a treinar com assessoria só em 2019. Então eu corro aí há 12 anos, mais ou menos, mas teve uma grande parte do meu processo na corrida que foi muito mais por saúde mental, para suar, e não um treinamento, assim, direcionado mesmo. Eu corro há bastante tempo também, mas que eu decidi levar a sério, entrar assessoria e tal, tem 4 anos só também. Eu acho que é muito essa trajetória, né? Às vezes a gente entra na corrida e, tipo, é um esporte que a gente vai levando, mas em algum momento vira essa chave de, cara, acho que eu gosto disso daqui, tipo, se eu quero melhorar, se eu quero aumentar minhas distâncias, vou precisar investir um pouco mais de tempo e numa assessoria. E o que eu achei muito legal de vocês duas é que faz um tempo já, né, que vocês começaram a correr, a Jé, tipo, por praticar outros esportes, e aí depois encontrou na corrida uma forma de desestressar, a Bia, que também participou de um projeto super legal, que incentivou outras meninas a começarem. E o que eu queria ver com vocês é como foi nesse início, se assim, desde o começo vocês perceberam que vocês se destacavam por correr rápido, se vocês entraram na corrida já pensando, tipo, quero performar, ou gosto de correr rápido, sabe? Vou para uma prova de 5K porque eu quero terminar morrendo. Se existia esse pensamento, porque como foi há muito tempo atrás, às vezes nem passava isso na cabeça também, né? Que eu vejo que muita gente hoje já entra na corrida querendo performar, mas isso também eu sinto que acontece muito porque a bolha da corrida está muito inflada. Quando eu comecei, a Má começou também, foi muito tempo atrás, e para mim, gente, nem passava pela cabeça essa diferença entre performance e não performance. Vou treinar para subir não sei o quê, tipo, nem existia isso. Como que foi para vocês? Eu não sei como foi pra Bia, mas assim, pra mim, gente, eu não fazia ideia de nada. Eu não. Obviamente existia já uma comunidade da corrida, né? É um esporte que ele já era disseminado de alguma forma, mas eu não conhecia essa comunidade. Eu não tinha relógio, eu não sabia o que era pace, eu não conhecia provas de rua. Assim, a minha primeira prova de rua foi a minha meia maratona em 2017, a minha primeira. Eu nunca tinha feito uma prova de rua. Então, assim. Imagina, gente, eu lembro que as minhas primeiras corridas, a vitória era correr, né? Tipo, nossa, eu não andei. Eu acho que, pra mim, essa virada de chave da performance veio muito mais tarde ali, já quando eu tava na assessoria há algum tempo. Total. Tipo, a primeira provinha que eu fiz, o intuito era não parar de correr em nenhum minuto. Mas muito antes disso, né, de fazer uma prova, era isso. Eu fui descobrir o que era pace depois que eu já usava aplicativo tipo Nike App. Mas, entendi. Pace, então, é quanto tempo a gente demora para fazer 1 quilômetro. Isso que, gente, totalmente amadora, correndo com o celular na mão, olhando assim o que era. Conta um pouquinho de como foi esse começo e como é que foi descobrir a performance. Você sempre correu bem? Bom, eu fiz essa primeira prova da Nike, foi em 2016, né, o nosso projeto, 2016 para 2017. Mas eu continuei correndo, assim, só por diversão mesmo depois. Tipo, eu percebi que eu gostava muito de correr, mas eu acho que nem se falava tanto assim sobre assessorias nessa época. Pelo menos não, eu era muito mais nova, né? E a minha bolha não comentava, assim, sobre isso. Ninguém corria, ninguém... E, na verdade, eu também, como a Gé,
depois dessa prova, que era de 14 quilômetros, eu depois fiquei com vontade de ir para minha primeira meia maratona. E aí, na academia que eu fazia musculação, tinha um professor que dava aulas de corrida. E aí eu fui conversar com ele para perguntar como funcionava, que eu queria treinar ir para uma meia maratona. E ele falou que ele poderia me ajudar, que ele fazia os treinos para mim e montava uma planilha. E aí foi com esse professor que eu fiz a minha primeira meia, acho que foi em 2019. Não, 2018, não lembro. E eu fui querer entrar para assessoria depois da pandemia, porque na pandemia eu acabei intensificando muito os meus treinos, né? Tipo, ficava em casa, aí eu tinha uma esteira aqui no prédio também. E aí eu fui percebendo que eu ia treinando, e aí ia passando semana, e aí, assim, fazer 5 quilômetros num tal ritmo já tava ficando fácil, e aí eu ia me desafiando, me desafiando. E aí, nesse momento, eu já tinha amigas que faziam assessoria, e eu entrei, né, por indicação, e a minha assessoria desde sempre. Todo mundo aqui é fiel à assessoria, né? E foi indo ali também por indicação. E, inclusive, por muito tempo, eu tinha um pouco de receio de entrar na assessoria. Gente, eu até dou risada hoje, mas eu lembro que quando eu comecei, as pessoas me falavam, por que você não procura uma assessoria? Daí eu falava, não quero entrar para assessoria, gente. O pessoal que entra para assessoria só faz isso, não faz mais nada, só fica correndo. Eu até dou risada hoje, que eu falava, não vou entrar para assessoria, porque daí eu vou fazer só isso. Mas eu acho que também é o processo, né, gente? Eu acho que é, eu também tinha outras prioridades quando eu comecei, gostava de sair, né? Gostava de ir pra festa, enfim, estava numa outra fase da minha vida que as prioridades estavam ali em outro lugar. E conforme o tempo foi passando, eu acho que foi acontecendo comigo um processo, acho que óbvio, de amadurecimento em todos os âmbitos, mas também no esporte, né? De ir me conectando com o meu corpo e percebendo a evolução e falando, nossa, mas se eu dormir um pouco melhor, eu corro um pouco melhor. Se eu comer um pouco melhor, eu corro um pouco melhor. Nossa, eu corri essa distância que eu nunca tinha corrido. E daí, tanto que a minha primeira meia e a minha segunda meia, eu fiz da minha cabeça, assim. Tipo, eu fui correndo mais longe, mais longe, mais longe. Me inscrevi numa meia. Daí, eu fui correndo mais longe, foi vir outra meia. E aí, quando eu decidi que eu queria correr uma maratona, eu falei, cara, não vai dar pra fazer isso aqui sem orientação. Porque, assim, daí também eu comecei a sentir umas dores. A gente ia fazer uns treinos absurdos, assim, na minha cabeça. Você quis fazer maratona sem ter a linda assessoria? Sem ter assessoria. Eu comecei a querer correr maratona em 2018. E daí eu falei, bom, beleza, se eu quero correr maratona, talvez faça sentido ter aqui uma orientação. E aí me indicaram o Nelson na época. Foi a época que o Nelson também estava começando a crescer a assessoria. Então eu entrei com uma leva de gente ali na assessoria e foi quando eu comecei, em dezembro de 2018, com o Nelson. É engraçado que vocês trouxeram que eu também fiz a minha primeira meia. Minha jornada é muito parecida com a de vocês, porque eu também sempre corri sozinha, comecei ali, gostava também, não queria também me comprometer com nada, então encaixava quando dava na rotina. E a minha primeira meia foi também, já corria 10, aí 10 já tava muito confortável, aí tava fazendo 14, também já tava bem encaixado, e aí foi também, vou pros 21, do nada eu mandei mensagem pra uma personal que montava o meu treino, eu sabia que ela corria, e falei, olha, me inscrevi pra uma meia daqui a 1 mês e meio. Aí ela só falou assim, ela falou assim, Marcela, você tá louca? Eu falei, não, vai dar certo. E aí eu lembro que foi tipo esteira, ela começou a passar pra mim, ela já foi fazendo a progressão dos longos, que ela falou, cara, tem 1 mês e meio, então assim, só vai. Meu último longo eu lembro que foi de 16, e assim, me joguei, fui na prova, eu nem tinha olhado qual era a prova, era uma prova que tinha ponte estaiada, eu não sabia, eu descobri lá na hora, que eu tinha uma subidona. Foi um caos, na hora que eu tava descendo, meu joelho travou ainda, corri o resto da prova, o finalzinho da prova meio mancando, mas eu amei. Mas eu só fui demorar muito pra ir pra assessoria, né? Eu acho que eu não sei o que eu pensava de assessoria, mas sei lá, eu achava que tinha que ser muito profissional, tinha que ser sempre no parque. Eu achava que talvez não ia me dar uma liberdade, assim, pra treinar quando eu quisesse. Eu sentia também que eu ia ter muita obrigação.
Acho que não era tão divulgado igual é hoje, né? Tipo, hoje acho que todo mundo quase que começa, assim, que tem condições de entrar para uma assessoria, entra, o que pra mim eu acho ótimo, assim, porque desde o começo você ter um acompanhamento profissional ali que sabe fazer uma progressão de volume, de ritmo é essencial. Mas na época, eu não sei, pra mim a corrida era muito tipo, vou me inscrever numa prova de 10 e vou, igual a Jéssica, tipo, ia aumentando ali a distância. Eu lembro que quando eu decidi fazer minha primeira meia foi porque eu vi minha mãe fazendo, e, gente, eu nunca tinha visto ninguém perto de mim fazendo uma meia maratona. Aí eu fiquei, gente, como assim minha mãe corre 21 quilômetros sem parar? Tipo, existe isso? E aí eu comecei tipo, treinar com um personal também que me passava os treinos, e eu tava fazendo intercâmbio nessa época. E aí, gente, eu confundi a distância da meia com a distância da São Silvestre. Então, não sei por que, na minha cabeça, naquele momento, a meia era 16 quilômetros. Aí eu ficava correndo 11 e pensava, só mais 5. Até que um dia ele falou, tipo, não, gata, são mais 10 no caso. Mas é engraçado isso, né? Acho que quando a gente começa assim, sem ter tanta informação também, a gente vai dando mais tempo ao tempo, né? Não vai já nessa pressa de, tipo, querer fazer as coisas rápido. E até ia ver com vocês, como vocês acham que isso pode ter impactado, assim, na trajetória de vocês mesmo, porque eu acho que uma coisa que é bastante importante é a gente respeitar, assim, o ritmo do nosso corpo. Eu acho bem difícil alguém já começar correndo rápido, assim, alguém que nunca correu. Às vezes a pessoa pode ter condicionamento, mas é difícil alguém já começar, tipo, rápido, né, pegando o pódio. E acho que pular etapas pode ser muito prejudicial para o nosso corpo, e eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês. Eu acho que ter começado a correr há tantos anos atrás, numa época em que talvez as redes sociais não fossem tão direcionadas para esse lado, e o hype da corrida ainda estivesse muito distante do que a gente vê hoje, fez com que eu construísse uma relação com esse esporte muito mais pessoal, ele é algo muito mais para mim do que para os outros. E, por consequência, a minha progressão de performance, ela veio vindo naturalmente conforme eu fui amadurecendo nesse esporte, né? Então, conforme o meu corpo e a minha mente foram sendo capazes de fazer mais e pela minha vontade eu fui querendo me desafiar mais, os resultados eles foram aparecendo, mas nunca houve uma pressão por resultado ou uma necessidade de resultado para mostrar algo para alguém, né? Então, a minha relação com a corrida, ela sempre vem de um lugar de amor, até hoje, né? Então, eu até brinco. Eu faço os meus ciclos de maratona, depois eu desapareço. O Nelson, ele fala, nossa, a Jéssica desaparece. Outro dia eu apareci lá na USP, ele falou assim, nossa, tô até estranhando te ver aqui, que você tá tão desaparecida. Porque eu tenho um pouco isso, né? Então, enquanto eu tô em ciclo de treinamento, eu sou uma pessoa extremamente focada. Eu tô lá, eu faço todo o processo. Quando o processo acaba, eu meio que sumo, mas eu não paro de correr. O Nelson, ele tá me vendo ali, correndo o tempo todo. Eu tô correndo no meu horário, no meu tempo, no meu momento. A corrida, ela faz parte da minha vida sempre, mas de uma maneira pessoal. Eu acho que o que vem acontecendo muito hoje em dia é que, principalmente com o hype da corrida, você correr rápido virou uma questão de status, né? Uma coisa que alimenta o ego das pessoas. E aí as pessoas, elas querem divulgar que elas correm rápido. Elas não querem divulgar o processo de chegar lá, porque o processo nunca é bonito, né, gente? O processo, ele tem as partes doloridas, ele tem você fazendo aquele treino horroroso, chegando em casa chorando, falando, eu nunca mais vou aguentar correr na minha vida. Faz parte passar por isso, mas o que as pessoas querem mostrar é o resultado e o resultado rápido. E não adianta. A performance, ela vem com o tempo, ela vem com a paciência, ela vem com o processo. Não, concordo 100% com a Jéssica. E, assim, eu acho que uma das melhores partes de você não ter tanta pressa em querer evoluir é que é isso, né? O meu corpo, ele vai se adaptando a isso. Então, eu, por exemplo, eu nunca tive uma lesão na minha vida. E eu vejo que, às vezes, eu entendo, né? Tipo, a galera começar a correr agora, a corrida tá muito em alta, é um esporte que realmente te desafia e você consegue, aí você quer mais e você quer ir mais longe. Só que eu acho que querer pular degraus não é saudável, justamente porque você pode acabar se lesionando e uma lesão pode te pausar por, sei lá, semanas, meses. E também porque você cria realmente uma relação muito saudável com o esporte, né? Você faz aquilo porque você quer, não é porque ninguém te obrigando,
né? Porque você tem que provar nada pra ninguém. Eu passei, tem umas 2, 3 semanas atrás que eu fui pra Florianópolis, por exemplo. Eu ia lá só pra fazer uma prova de corrida, só que chegou no dia, tava chovendo muito na hora da largada. Eu tinha uma meia super importante no final de semana seguinte, que era da Nike. E eu falei assim, gente, ficava 2 vozes na minha cabeça. Você tem que correr de qualquer maneira. Você tem que entregar o que você vai fazer aqui. E ao mesmo tempo tinha uma outra voz falando: você não acha que talvez você pode correr e ficar doente? Você tava muito frio, muita chuva. Talvez, será que não é melhor você poupar a sua saúde? Porque você não precisa provar nada pra ninguém, entendeu? Foi a primeira vez que eu desisti de uma prova, mas eu fiquei muito em paz com aquilo, porque é isso, gente, tipo, não vai ser nem a minha última corrida, e acho que às vezes essa sede de querer muito pode ser algo muito mais momentâneo do que duradouro, né? Porque você se frustra, muitas vezes você coloca objetivos que, assim, não são tão fáceis de alcançar, então acho que tudo é dar tempo ao tempo. E para mim a parte mais gostosa é justamente você comemorar as pequenas conquistas. Então, eu lembro como se fosse, nossa, a primeira vez que eu consegui correr 5 quilômetros abaixo do pace 6, tipo, super vitória, entendeu? Eu me senti incrível nesse dia. E as pessoas hoje ficam, meu Deus, eu preciso fazer 5K sub-20 para amanhã. É uma doideira. Eu lembro muito, quando eu comecei a correr, que daí o meu pace era. Gente, as pessoas acham que assim, eu corri sub 3 ano passado, então pra mim sempre foi fácil correr sub 3, né, gente? Não existe isso. Eu lembro quando eu comecei a correr, pace 7, assim, né? E era um pace ótimo, uma pessoa que tava começando, porque eu já aguentava correr direto, que já é uma coisa super difícil. Eu lembro que quando eu comecei a correr com o pace abaixo de 7, que eu nem sabia muito o que era, mas é o que a Bia falou. Você vê lá no. Eu também comecei a correr com o aplicativo do Nike Running. Você vê o número lá, né? Você não sabe muito o que ele significa, mas você sabe que ele tá um pouco melhor do que ontem. Eu lembro que eu falei, nossa, que legal! Tipo, sei lá, 6,50. Até, né, você chegar para uma progressão de você aumentar a distância e você aumentar a velocidade. Tem uma coisa muito importante que a Bia falou, que é de adaptação do corpo. A adaptação do corpo, ela não acontece do dia para a noite, né? Eu acho que é óbvio que tem pessoas que são muito talentosas, que têm uma genética muito mais favorável ao esporte, que talvez tenham uma adaptação mais rápida, outras pessoas uma adaptação mais lenta. Mas o corpo passa por essa adaptação. Tanto que eu percebo isso nitidamente. Hoje, quando eu fico parada um tempo, passou uma prova, vou descansar. Quando eu volto muito mais rápido para um determinado ritmo. Não porque eu sou especial, mas porque eu já passei pelo processo da adaptação. Então, meu corpo ele já sabe fazer aquilo. Agora, quando vou quebrar uma próxima barreira, a progressão vai ser talvez agora mais difícil do que foi para chegar até aqui, né? E isso é a beleza do esporte, né? Eu acho que atletas passam a carreira inteira deles e daí às vezes não chegam num determinado lugar, outros já começam num determinado lugar. O esporte ele é sobre você descobrir qual é o seu limite, né? Onde você é capaz de chegar. Aí cada um no seu tempo, né? Eu acho que um ponto que vocês falaram muito sobre a questão de respeitar muitos processos. Ano passado eu falei muito isso, assim, eu decidi correr a maratona, eu tinha feito 2 meias na minha vida, e aí eu falei, não, quero fazer uma maratona e tal. Não me arrependo, foi maravilhoso, foi incrível, só que eu me lesionei no meio do caminho. E aí eu tinha muita consciência que eu falei, cara, se eu soubesse, o meu corpo ele ainda não estava 100% forte pra pancadaria que viria. E eu acho que eu não sabia disso. Então, eu acho que se eu pudesse tomar uma decisão diferente, talvez eu não tivesse feito uma maratona no ano passado, e eu tivesse ficado mais um ano, ou até mais, assim, fortalecendo na questão da meia, para o processo, para mim, ser muito mais fácil. Esse ano, por exemplo, obviamente o processo está começando, mas eu tô me sentindo muito mais forte, né? Então, eu acho que talvez se eu tivesse respeitado um pouquinho mais o meu corpo, eu teria sofrido menos e não teria me lesionado, que foi algo que até hoje eu lido ali com uma lesão um pouco crônica, né? Que eu desenvolvi uma tendinite no quadril, que é um negócio que eu vou ter que lidar por muito tempo. Mas, claramente, foi por não estar preparada. Então, acho que essa questão de vocês terem respeitado, acho que a Bia é um exemplo super legal, que ela disse que ela corre há muito tempo, ela tá indo pra primeira maratona dela agora, tipo, quase 10 anos depois da primeira provinha dela.
E não que tá errado você correr há 2, 3 anos e querer fazer a sua primeira maratona. Mas eu acho que não tem tempo certo e errado, sabe? Eu acho que cada um tem o seu momento de tomar uma decisão de ir para longas distâncias e construir isso, né? Eu acho que vocês duas têm uma jornada bem construída, tijolinho por tijolinho, assim como eu e a Má, né? Eu acho que a gente também construiu ali tijolinho por tijolinho há muitos anos, né? E a gente colhe frutos bons disso, eu acho, né? Até em relação à nossa relação com o esporte. Porque quando a gente fala aqui sobre respeitar o corpo também, não é nem só sobre uma dor muscular, né? Não é só sobre o seu condicionamento, é sobre realmente, assim, tendões, ligamentos. A corrida é um esporte de impacto. Então, é todo um processo mesmo fisiológico que a gente tem que estar preparado, por isso que é importante não pular esses degraus, né? E é isso, né? Começa com 5, vai para 10, depois meia. Eu nunca tinha tido vontade de correr uma maratona até no ano passado. Eu não me sentia mentalmente preparada, entendeu? E aí, depois foi surgindo aquela vontadezinha. Eu falei, não, acho que agora eu tô pronta para esse próximo desafio, sabe? Eu tenho também muito essa coisa de na hora certa vai acontecer, entendeu? Então, tipo, as pessoas sempre me perguntavam, nossa, mas você nunca fez uma maratona? Falei, não, gente, eu faço até 21 e tal. Então, eu acho que também acaba vindo uma certa cobrança, né? Não, assim, pela maldade, não é isso, mas como a gente acaba falando e mostrando que a gente gosta de correr forte, e gosta de melhorar, gosta de performar, acho que às vezes as pessoas acabam esperando muitas coisas da gente também. Então, tentar entender mentalmente aonde você está agora, né? Nossa, sim, eu acho que assim, pegando o gancho só do que você falou disso, de estar preparado mentalmente para enfrentar um ciclo de maratona, eu acho que isso é muito importante, porque, claro, o nosso corpo precisa estar preparado, eu acho que isso é nítido, assim, tipo, não dá para enfrentar um ciclo de maratona fraco, sem ter passado por alguns steps na corrida, só que a nossa cabeça precisa estar muito no lugar também, porque chega um momento, principalmente no momento de maior volume, que a minha experiência pessoal mostrou que chega um momento que, assim, a corrida não é mais tão prazerosa, porque a gente vai estar correndo tantos dias na semana que às vezes é só tipo, ai, que saco, sabe? Eu preciso ir lá entregar esse treino. E se a gente não tem essa relação com a corrida pré-estabelecida, acho que a gente até fica meio tipo, nossa, será que eu não gosto mais de fazer isso daqui? Tipo, será que eu tô tendo uma crise? O que está acontecendo? Não, é só que, tipo, naquele momento, você tá fazendo tanto aquilo que, de fato, tipo, enche o saco. Igual, sei lá, se fazer uma coisa, comer uma comida que você gosta muito todo dia, alguma hora perde a graça. Ficar correndo todo dia porque você precisa entregar o treino, também não é a coisa mais legal do mundo, mas naquele momento é importante, é o que ela já falou, depois passa e a gente aproveita esses tempos de férias, né? Eu amo também, quando passa um ciclo de maratona, ter umas semanas off para aproveitar para descansar. É porque são muitas concessões, né, gente? Eu acho que você treinar para uma maratona, por uma distância longa, né, 21, 42, já exige uma série de concessões. Quando a gente começa a falar de performance, e daí, óbvio, conforme o nível da performance vai aumentando, o nível de concessão aumenta mais. Então, se você for falar com um atleta profissional, é um outro universo. Mas quando você fala também com um atleta amador voltado para performance, é um nível de concessão muito alto, é uma coisa que impacta vida social, impacta ali o namorado, a namorada, impacta ali a família, impacta ali até o trabalho, né? Porque você tem que priorizar ali a sua rotina, deixar ela muito organizada para dar conta de tudo. Então, não é banal fazer uma maratona, ainda mais quando a gente fala em performance. E eu bato muito na questão do processo, porque é só através do processo que você vai aprender um monte de coisa. Eu brinco que eu não me considero uma maratonista super experiente. Eu fiz 5 maratonas, mas tem pessoas que já fizeram 10, 15, 20. E eu acho que cada maratona que eu fiz, eu aprendi coisas novas. Então, não é que assim, eu fiz 5 maratonas, agora já aprendi tudo. Mentira, cada maratona eu me deparei com desafios diferentes e concessões diferentes, e óbvio que você vai incrementando conhecimentos, né? Então, o que eu aprendi em uma, para a próxima eu já sei um pouco, já tenho aquela bagagem, daí eu me deparo com outros desafios, porque você também está refinando, né? Então,
você consegue tirar, por exemplo, tempos muito grandes nas primeiras. Então, da minha primeira maratona eu fiz 3:48, para a segunda eu tive um hiato ali de 2 anos, na segunda eu fiz 3:14. Eu tirei, assim, um tempo absurdo, nem eu acreditei o que eu tirei de uma maratona para outra. Acreditei porque eu tava lá treinando, né? Mas assim, eu falo, caramba, eu fiz isso. Vou fazer isso para a próxima de novo, né? Aí começam a ser refinamentos que exigem concessões muito grandes e você tem que estar mentalmente preparado para lidar com tudo que você abre mão, né? Porque no fim, não dá pra gente ser 100% em tudo. Então, se você tá depositando tanto do seu tempo e da sua energia naquilo, provavelmente você tá deixando cair um pratinho em outro lugar também. Amiga, mas era isso que eu queria puxar de gancho com vocês para entender assim. Primeiro ponto, na diferença que vocês percebem, assim, a partir do momento que vocês começaram a, tipo, nossa, não, eu gosto de correr rápido, eu quero performar, quero ou tá me superando, ou quero pegar um pódio. A partir desse momento, assim, o que mudou? Seja na rotina, enfim, no mental, enfim, tudo que pode ter mudado para vocês. E isso que você falou de concessão também era outra coisa que eu ia perguntar e acho que se encaixa bem nesse momento, que é quais são essas concessões, assim, que passa a fazer parte da vida a partir do momento que você decide melhorar em alguma coisa. E talvez o que vocês não abram mão mesmo querendo melhorar. Eu acho que eu e a Bia, a gente vai ter depoimentos talvez muito diferentes, porque a gente tem profissões muito diferentes, né? Eu acho que as concessões são diferentes, mas cada uma vai ter um universo ali de concessões. A minha relação com o esporte, ela mudou muito depois que eu comecei a pensar em performance. Então, eu encaro hoje os meus ciclos de maratona de um jeito muito diferente. Então, eu sou muito metódica, assim. Então, eu sou muito organizadinha com os meus treinos, com a minha alimentação, com a minha rotina de sono. Então, assim, se eu estou dentro de um ciclo de maratona, eu mergulho naquilo e eu vivo aquele processo da melhor maneira que eu posso. Coisas que eu não abro mão, né? Eu não abro mão de estar presente para as pessoas que eu amo nos momentos que são importantes para eles, mas eu priorizo estar versus, por exemplo, beber. Beber é uma coisa que eu reduzo drasticamente durante o ciclo de maratona. Eu adoro vinho, cerveja, né? Claro que uma dose moderada, mas durante o ciclo de maratona é algo que eu praticamente corto. E aí eu priorizo estar presente no aniversário, por exemplo, das minhas amigas, mas ali eu não vou beber. Ou, puxa, talvez eu não fique ali até 4 da manhã, eu fique até um pouco mais cedo e vá embora para poder dormir um pouco mais e entregar o meu treino no dia seguinte. Não abro mão também, obviamente, porque não dá para abrir mão do trabalho, mas assim, da qualidade da minha rotina do meu trabalho. As minhas pessoas e a minha carreira são as coisas mais importantes. Mas, de novo, eu tento deixar tudo muito organizado para garantir que o meu treino também seja entregue no máximo da qualidade. E daí, dando presente para as pessoas mais importantes para mim, entregando meu trabalho com qualidade, meus treinos com qualidade, gente, não sobra muito mais tempo para nada, né? Então, assim, realmente, durante o ciclo de maratona, você acaba tendo uma disponibilidade limitada. Faz parte. Eu acho que, assim, se você é um maratonista de qualquer forma, sendo para performance ou não para performance, vai onerar a tua carga do teu dia a dia. Mas eu acho que quando a gente fala de performance, você tem que ter um cuidado maior com algumas coisas, né? Então, eu acho que o nível de foco e o nível da concessão acaba sendo um pouco maior, porque o detalhe acaba tendo um peso mais significativo. Que assim, você ser uma atleta amadora é meio que você viver uma vida de atleta profissional, só que sendo amador, né? Então, você tem que justamente conciliar todo o restante da sua vida e ainda, tipo, você estar bem para os treinos, você arranjar tempo para os treinos, às vezes também você deixar de fazer algumas coisas para cumprir o seu objetivo. Mas eu, por exemplo, eu sou nova, né? Eu tenho 26 ainda. E é o meu primeiro ano solteira da vida, gente. Tipo assim, eu namorei desde os meus 18 anos. E aí, no começo do ano, eu falei, bom, eu quero curtir um pouco a vida também, sabe assim? Então, acabei viajando muito, indo pra muita festa, indo não sei o quê. O que é muito legal, o que dá pra, assim, você fazer. Mas agora, chegou o segundo semestre, eu sei que eu tenho minha primeira maratona em outubro. Então, eu já entendi que o momento ali da farra vai ter que dar um pause.
E não tem como você ter 100% de tudo o tempo todo. Então, isso, agora é foco, agora é alimentação em dia, é sono regulado, é treinamento sem falhar, né? Porque às vezes a gente tá cansada e tal. Então, eu me cobro no bom sentido, eu me cobro para estar bem para o treino, né? Então, eu acho que é muito ruim você já chegar mal pro treino, porque aí parece que tudo só vai atrapalhando. Tipo assim, do mínimo detalhe, parece que até o seu cadarço começa a desamarrar todo tempo, e aí você não encaixa o ritmo, não entra ali no flow do treino, que principalmente acho que nos longos. Agora eu já tô, meu próximo longo já vai ser 27 quilômetros. E isso me assustava muito antes, né? Tipo, acho que foi uma das coisas que mais demorou na minha cabeça pra eu aceitar, é que pra você treinar pra uma maratona, você tem que ter treinos muito longos. Então, só quando passava na minha cabeça, tipo, não, vou chegar a fazer treino de 30 quilômetros. Já ficava, assim, em choque. Então, acho que você se programar e saber abdicar também, tipo, igual a já falou, eu consigo estar presente na festa, mas eu consigo também ir embora um pouco mais cedo, sabe? Você se preservar e tentar manter ali o seu bem-estar o maior tempo possível. E quando é que foi que virou uma chave? Acho que a gente falou disso no começo, mas acho que todo mundo falou um pouco da relação com a corrida ter sido construída com muito amor, muita calma, né? Muita solidez. Mas em que momento teve ali de, não, eu quero ganhar pódio, nossa, eu sou rápida nisso, eu quero ficar mais rápida. Quando porque eu acho que tem uma hora, né, que pica um bichinho ali de... Porque performar, quando você quer performar, eu acho que, obviamente, vocês acabaram de dar os exemplos, você tem que abdicar de muito mais coisa. De fato, é levar uma vida de um atleta sendo um atleta amador. Então muda um pouco a régua, porque você quer atingir coisas que as outras pessoas não atingem, ou atingir o seu melhor, né? Descobrir qual é o seu melhor. Que momento que virou essa chavinha de, putz, quero me dedicar mais porque eu tô vendo que eu posso, ou enfim, ou eu quero poder? Como é que foi pra vocês essa virada? Para mim, com certeza, foi durante o ciclo da Maratona de Barcelona. Eu corri minha primeira maratona em Chicago em 2019 e eu corri abaixo de 4 horas, o que já é um tempo muito bom, assim, para um amador, né? E eu não tinha muito essa dimensão na época. Mas aí o Nelson até falou pra mim na época, você correu a sua primeira maratona no mesmo tempo de tal pessoa, que naquela época tava correndo abaixo de 3 horas. E eu falei, meu Deus, porque eu não tinha muito essa dimensão, porque como eu comecei a correr sozinha, pace 7 ali, né, e eu fazia muito pra mim, eu não tinha essa base de comparação. Eu não olhava muito como as pessoas rápidas tinham começado, ou... Enfim, e aí, enfim, fiz minha primeira maratona, fiz uma maratona super feliz, terminei super bem, fiz um tempo super legal. Veio a pandemia. Durante a pandemia, gente, eu cometi uma loucura e comprei uma esteira. Porque eu falei, eu não vou aguentar ficar sem correr. E assim, não tô fazendo nada com meu dinheiro mesmo agora, que eu não tô saindo, indo pra lugar nenhum, não vou viajar, comprei uma esteira. Parcelei lá em 15 vezes, comprei uma esteira, que hoje em dia a minha esteira é a coisa que eu mais uso da minha vida. Já amortizou faz tempo. E eu comecei a fazer volumes bem mais altos, porque é um pouco do que a Bia falou. Na pandemia a gente não tinha meio nada pra fazer. Então todo dia eu trabalhava, terminava de trabalhar, corria lá 1 hora na esteira. E daí eu comecei a correr 60, 70 quilômetros por semana, que é uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu corria bem menos, inclusive durante o ciclo de Chicago, eu lembro que eu fazia bem menos volume. E aí, quando passou ali aquele 1 ano e meio, né, ali entre o começo de 2020 até meio de 2021, que foi a época mais ou menos que a gente começou a poder voltar pro parque, voltar pra USP, eu lembro que quando eu voltei, eu comecei a fazer uns treinos, assim, com uma base aeróbica muito boa. Então, fazer longos num pace mais rápido, super confortáveis, fazer treinos intervalados em ritmos que eu nunca tinha feito. E aí, o Nelson, até meu sonho na época era fazer abaixo de 3,25 para garantir meu índice para Boston, né? Então eu falei, bom, 3,30 é o índice, se eu fizer ali abaixo de 3,25 tá garantidíssimo na época, né? Porque hoje em dia a gente sabe que tá bem mais complicado. Conforme foi progredindo o meu ciclo de maratona, eu lembro que o Nelson falou para mim, você vai para muito abaixo de 3,25. Eu lembro quando ele me mandou meu treino de prova, tava, se eu não me engano, entre 3,10 e 3,15. E eu lembro até que eu falei, 3,10, gente, nunca que eu vou correr 3,10. Eu saí com o pacer de 3,15, porque eu falei assim, 3,10, Deus me livre, mas vou sofrer muito. E eu fechei em 3,14 super bem, terminei a prova muito bem.
Então eu lembro que foi aquela época que eu falei, nossa, realmente eu acho que além da minha dedicação e do meu amor pelo esporte, que me fazem investir o meu tempo nisso, de fato eu acho que eu tenho uma aptidão para isso aqui, que se eu colocar esforço, colocar energia aqui, ainda tem muito espaço para eu evoluir. Então eu acho que foi esse processo ali da Maratona de Barcelona para mim que virou essa chave. Eu acho que eu não tenho nenhum marco assim igual a Gé, mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei melhorar tudo que eu faço. E quando eu coloco uma coisa na cabeça, é muito difícil de tirar. E aí, quando eu percebi que eu já tava correndo bem e que eu tava fazendo, tipo, treinos muito legais, eu comecei a falar, colocar metas. E eu acho que as metas são o que mais motivam a gente. É lógico que é muito legal também essa coisa do eu corro pra me divertir, eu corro pra saúde. Mas é isso, correr para performar nem sempre tá atrelado a essas coisas. Tem que ficar muito claro, né? Isso porque, assim, eu sou uma pessoa que busca performance, mas é sempre legal a gente lembrar também que performance, no final, acaba sendo algo totalmente pessoal, né? Então, a performance não vai ser, não, nossa, como ela performa, mas como ela corre rápido. Só que, na real, é muito mais sobre a gente superar as nossas próprias metas do que só, eu acho que colocar as pessoas em, assim, como se fosse atletas profissionais. Tipo, não, essa pessoa, ela só performa se ela correr 10K abaixo de 40 minutos, senão ela não é uma pessoa que performa bem, né? Mas, na real, a performance, acho que é você pegar um trajeto de tudo que você vem construindo e você olhar e você perceber a sua melhora e buscar constantemente essa evolução. Então, quando eu entendi todo esse processo, que a chave que virou na real é a chave de você perceber que você está disposta a passar por isso, né? Então, também quando eu sempre gostei muito de fazer prova de montanha, e eu percebi que nas provas de montanha eu ia muito bem. Porque aquela mentalidade da Bia de, tipo, não, eu nunca posso parar de correr durante uma prova, ela foi pra prova de montanha. Então, mesmo que, assim, gente, desesperador, eu olhava no relógio, tipo, pace 10h30, eu morrendo, minha perna fritando, glúteo fritando, só que eu ficava na minha cabecinha, eu não posso parar, eu não posso parar, não posso parar. E aí, nisso, mesmo com 10h30, você vai ultrapassando as pessoas, né? Em determinado momento, elas voltam a correr, te passam, só que você já sabe, tipo, daqui a pouco essa pessoa vai parar de novo e eu vou passar ela. Então, assim, eu acabei ficando um pouco mais competitiva. E aí eu peguei o meu primeiro pódio numa prova de 23 quilômetros nas montanhas. E aí eu falei, bom, agora que eu peguei o meu primeiro pódio, eu quero ir buscar mais. E Mari, vou até aproveitar a Mari agora, porque eu sei que a Má também teve essa virada recente. Não, recente não, mas acho que faz aí um tempinho. Amiga, conta você também. Nossa, não, foi mais recente, mas eu acho que isso que a Bia falou é exatamente algo que eu senti, que é você querer performar, é você estar disposto a passar por um sofrimento, assim. E, gente, eu não era disposta. Tipo assim, a corrida não era o lugar de sofrimento pra mim. Quando eu comecei, durante muito tempo, eu não tava disposta a sofrer. Tipo, eu não tava disposta a correr 21 quilômetros, terminar com o coração na boca. Eu não tava disposta a nem 10, sabe? Tipo, eu não queria isso pra mim. Só que eu acho que depois de fazer a minha primeira maratona, a minha meta era fazer uma outra maratona que eu não terminasse quebrada, que eu não quebrasse no 27. E aí eu comecei na assessoria do Nelson, e lá, que é a mesma da Gé, e da Má agora. E quando eu entrei, assim, já tinha a Jéssica correndo muito, tinha a Cessi, enfim, várias meninas que corriam muito, e eu pensava, gente, tipo, elas têm a mesma vida que eu, sabe? Elas não são profissionais. Como assim? Elas correm tanto e eu tô aqui penando pra fazer não sei o quê. Aí eu comecei a pensar, tipo, cara, talvez seja possível, sabe?
E era algo que realmente não passava pela minha cabeça. Acho que eu também não tinha tantas referências quando eu entrei na assessoria. Aí eu fui tentando e acho que virou uma chave quando eu terminei a primeira maratona, a segunda maratona, que foi a primeira que eu fiz com o Nelson. Eu, assim, fiz para 3:52, acabei terminando muito bem, mas é isso, em nenhum momento eu estava disposta a sofrer qualquer coisa, assim, eu, tipo, fiz num pace muito confortável, e aí eu pensei, acho que agora eu quero começar a sentir isso de, tipo, se esforçar realmente para algo, sabe? Aí foi que eu, no final do ano, tentei fazer uma prova de 10 para menos de 50 minutos, que eu nunca tinha tentado, nunca tinha pensado que eu gostaria de correr num pace abaixo de 5, e foi a partir daí, acho que a partir da minha segunda maratona que eu comecei a pensar, tipo, cara, acho que eu quero dar uma sofrida. E hoje eu gosto, tipo, é estranho isso, é o que a Bia falou, parece que dá uma viciada. E até naquele documentário da Netflix, Sprint, não sei se todo mundo viu, mas a Sha'Carri, ela falou um negócio que é muito, que é o que eu sinto, assim, quando você vai bem numa prova, vicia, e você quer ir bem nas outras também. Então, esse sofrimento que faz parte de você, né, performar, ele acaba viciando um pouco também. Então, não sei, hoje em dia eu gosto bastante e é isso, mas tempo ao tempo também. Tô com metas, mas vamos treinando para que dê certo. É que nossa, eu sinto muito que em dia de prova também acontece algo diferente na gente, né? A gente se sente geralmente muito mais disposta, mesmo que, assim, nervosa, dependendo da prova. Mas um exemplo, assim, também de que você precisa estar programada e disposta a sofrer quando, por exemplo, largada de prova. Eu fui fazer uma de 5K e, enfim, o pessoal saiu a milhão. E eu, tipo, gente, a régua dessa prova tá alta. Porque o pessoal saiu muito. E assim, não tinha elite. Não era a galera da elite. E quando você coloca realmente na cabeça que você vai entregar aquilo, não importa o quê. Porque eu vou pensando assim, a prova inteira. Eu vou falar, eu vou entregar nem que eu morra, nem que meu coração saia pela boca. Eu não sei, gente. Eu acho que é uma resiliência mental mesmo, sabe? Tipo, e aí você fica muito instigado, eu acho, a você se tornar a sua melhor versão. Então, eu vi a galera saindo muito, eu falei, cara, tá, mas eu não vou aguentar sair nesse ritmo, vou ficar aqui de boa e vou aumentando depois. Então, você trabalhar com o mental é importantíssimo, porque no final a galera foi quebrando. E aí eu fui olhando novamente o pessoal ficando pra trás, eu falei, essa é a minha chance. E aí fui no pau. E aí quando eu vi, tinha só uma pessoa na minha frente. Só que aí eu conheci a menina, ela corre muito e ela só ficava olhando assim pra trás. E aí eu somente ia alcançar ela, né? Só que eu sabia que eu não ia alcançar ela realmente é muito bizarra. Falei, cara, não vou dar conta não, mas eu vou me forçar aqui. E aí eu acabei pegando, tipo, o segundo lugar do pódio. Mas é isso, eu acho que você tem que ter uma resiliência mental muito grande e essa busca constante por evoluir. E tem um negócio também de você não ter medo de falhar. Que eu acho que hoje em dia as pessoas praticam muito pouco. E talvez também por esse efeito das redes sociais, a gente sempre querer mostrar um momento bonito, né? A gente sempre querer mostrar tudo dando certo. E eu me coloco nesse lugar também, porque eu não coloco vídeo de mim chorando, né, no meu Instagram. A gente quer mostrar, a gente coloca lá os nossos momentos mais felizes, as nossas realizações. Então, eu acho que talvez seja também um efeito disso. Porque se você parar para pensar, o conceito de fracasso, ele não existe se você fez o melhor que você podia ter feito naquele dia. Eu lembro muito da minha terceira maratona de Chicago. Treinei pra caramba. E o Nelson, até o último dia antes da prova, não tinha me mandado meu plano de prova. Achei estranho, porque ele já tinha liberado o plano de prova para todo mundo. Daí, 1 ou 2 dias antes, ele me ligou. Falou assim, Gé, não liberei seu plano de prova ainda, porque eu queria conversar com você. Cara, eu acho que pra 3:05 você vai sobrar. Tipo, você vai fazer e vai sobrar.
para 3 horas abaixo de 3. Ele falou assim, no dia perfeito, talvez você faça. Num dia não perfeito, talvez você sofra um pouco. O que você quer fazer? E eu lembro que eu parei pra pensar e falei, gente, eu já corri essa prova. Eu já tenho meu índice pra Boston. Eu não tenho nada pra perder nessa prova. Assim, nem que eu tenha que parar a prova e abandonar. Eu não tenho nada a perder. E eu saí com os Pacers às 3 horas. E eu lembro que logo do começo eu percebi que estava forte o ritmo. Porque não estava aquele ritmo de maratona, que a maratona, por mais moderado, forte que o ritmo seja, ele encaixa. Quando é o ritmo certo, ele encaixa. Quando não é o ritmo certo, você sente porque ele não encaixa. E ele não encaixou. Eu fiquei correndo atrás dos Pacers. E eu lembro que foi chegando, quilômetro 22, 23, 25, no 28, eu lembro de... Gente, eu lembro da cena do Pacer indo embora, assim. Porque eu falei, cara, eu não vou mais conseguir acompanhar, não vou conseguir, eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu vou quebrar muito feio nessa prova, ou eu vou ter que diminuir um pouco pra conseguir aguentar acabar. E eu lembro dessa cena dele indo embora, e isso me alimentou muito o meu processo de treinamento para Berlim. E ele foi embora, e eu fechei a prova em 3 e 2. E eu lembro que, assim, dos 28 pra frente foi muito sacrificado. Eu fiz muita força para manter um ritmo que teria sido confortável se eu tivesse feito. Mas, assim, é um aprendizado que eu ganhei e fiz 12 minutos ainda de RP nessa prova, ganhei uma baita experiência. E eu acho que foi ali que eu aprendi que às vezes vale a pena arriscar de maneira inteligente, claro, dentro de uma margem ali combinada com o seu treinador, que você sabe que talvez você seja capaz de fazer. Mas se às vezes não der certo, você quebrar algumas barreiras e você se superar, passa por, às vezes, você não ter medo de falhar, você não ter medo de passar por um momento em que você vai colocar uma meta e você não vai alcançar. E por isso que eu falo muito para as pessoas, acho que até um dia, a gente estava na USP esses dias, eu encontrei a Mar, eu falei para ela, a gente estava conversando de tempo de maratona, né, eu falei, a gente precisa começar a buscar. Então hoje eu já tenho um próximo tempo na minha cabeça que eu quero fazer, que eu talvez não faça na minha próxima maratona, mas eu vou começar a buscar. E daí talvez na primeira, na segunda, na terceira tentativa você fracasse, mas o que é fracassar? Você vai dar um passo naquela direção. E eu acho que o processo ele tem que passar por isso também. Você pode até, assim, não conseguir, sei lá, fiz uma prova, não rolou, e é isso, beleza, falhar faz parte, mas é isso, você ganha aprendizado. Só que eu acho que você sente muito dentro de você que em algum momento você vai fazer aquilo. Né? Tipo, fica um foguinho assim dentro, falando, não, na hora certa vai rolar. E eu acho que ter essas certezas dentro da gente acabam motivando muito também. Tanto é que, né, pelo que já estou sabendo, Jéssica não só fez para 3, como abaixo de 3 a maratona. Então, com certeza, na hora certa, acho que tudo encaixa. Eu adoro ouvir podcast de atleta profissional, entrevista deles, eu acho muito interessante você ouvir a parte da mentalidade, né? E esses dias eu estava ouvindo uma entrevista de uma corredora que eu gosto muito, americana, que ela falou que no processo dela, e ela não conseguiu entrar para o time olímpico dos Estados Unidos nesse ciclo, ela foi para Tóquio, mas não foi esse ano para Paris. E ela falou que grande parte do pensamento dela durante o processo era, eu não preciso disso, eu apenas quero. Tipo, eu quero, mas eu não preciso disso. E eu acho que alivia o peso você pensar que não necessariamente você precisa daquilo, você só quer. E o processo ele vai ter valor ainda que você não atinja. Óbvio que ele é mais gostoso quando você atinge e quando você tem essa confiança, te ajuda até a chegar lá. Mas faz parte do processo, às vezes, você também não chegar onde você gostaria no momento em que você gostaria, né? Porque daí a jornada, ela passa por lugares que às vezes você não passaria se você tivesse tido exatamente o que você queria, exatamente na hora que você queria. Nossa, eu acho que eu faço muito essa analogia com o mundo corporativo, assim, sabe? Muitas vezes com a profissão ou com várias coisas na vida, mas eu acho que às vezes com carreira também, né? Ou coisas que você quer muito que aconteçam profissionalmente. E muitos aprendizados que o profissional me trouxe é que muitos momentos que eu queria aquele negócio na hora, quando de fato aconteceu, eu falei, nossa, aquela hora não teria sido a hora certa. Então, o fracassar, acho que tanto em várias esferas da vida, né? Mas até mesmo dentro da corrida, eu acho que te ensina muito até sobre os seus limites, né? Eu acho que talvez você sabe aonde você consegue chegar, putz, essa força aqui que eu tô fazendo, quebrei no meio de uma prova, tá, eu já entendi qual sensação do meu corpo, qual sensação o meu corpo vai me passar antes de eu quebrar, pra numa próxima eu evitar chegar nessa mesma sensação, porque eu sei que a partir dali talvez eu não consiga. Então eu acho que
você curtir, você ter esse processo, ter os erros, inclusive, no processo, te ensinam muito para quando vier o acerto, ele vir da melhor forma e da forma mais bacana, assim, e mais gostosa. Então, acho que eu ainda não, até escutando vocês falando um pouco sobre performance, eu me identifiquei muito com a fala da Mali no começo de, ai, não, eu não quero sofrer correndo. E por muito tempo foi assim, acho que. Só que depois que talvez você chega no, eu já fiz, sei lá, eu acho que até o ano passado a meta era acabar a maratona. Só que depois que você já correu uma maratona, aí você começa a olhar um pouco de, putz, eu quero ser melhor. Então talvez, acho que é muito o que a Bia falou, eu talvez não queira performar porque no conceito geral seja, performance, aquela pessoa performa muito ou corre muito, mas eu tô numa jornada de que eu quero ser melhor do que eu era ontem. Então, toda prova que eu tenho feito, eu tenho começado a escolher algumas provas para bater o RP, para eu ver como eu evolui de um ano pro outro. Eu gosto muito de ver que um ritmo que tá encaixando esse ano, eu fui olhar meus treinos da maratona do ano passado, o quanto o meu ritmo confortável melhorou. E obviamente para Chicago, que já é minha segunda maratona, diferente da primeira que eu só queria completar, eu já quero ali me testar um pouco, eu quero conseguir fazer um percurso que eu consiga, no final, diminuir o meu tempo e ir curtindo o meu processo, né? Que talvez. E que é isso que eu tenho que fazer, porque também eu não vou tentar ali correr muito mais rápido, sair me matando para fazer algo que talvez meu corpo não esteja pronto ainda para entregar. Para provar algo, sendo que para mim eu fico feliz com as pequenas evoluções. E eu acho que é muito gostoso esse processo, né? Porque a gente tem que ter metas. Acho que a Bia falou muito isso. O esporte, para você manter uma constância, é gostoso você ter algumas metas, você sentir que você tá conseguindo mais do que você conseguia ontem. É o que para mim dá um sabor especial, assim. Falar que, não gosto de ir lá e ver que eu melhorei, é mentira, né? É gostoso, mas acho que um ponto também que vocês trouxeram muito é do momento que vocês estão muito focadas, acho que tanto a Bia quanto a Jé falaram. A Bia teve um momento mais off ali no começo do ano, a Jé falou, putz, depois que eu corro uma maratona eu sumo. Esses tempos ali também de dar o tempo que eu tô super focada pra performar e ter essas férias, pra vocês também é uma forma de talvez aliviar a pressão e não desgastar a relação com o esporte? Vocês sentem isso? É que assim, eu fico mais off, acho que no contexto da minha rotina, no geral, então eu nunca deixo de fazer os treinos, eu nunca tirei, tipo, um intervalo, umas férias ali da corrida. Mas eu acho que é você saber o momento em que você tem que, de fato, se dedicar a isso, porque você tem um objetivo maior. Então, ficar sem correr, pra mim, é difícil, porque eu vou querer correr, aí sim, tudo bem, posso ir correr só pra me divertir, pela endorfina, mas a gente ficar sem correr é um sacrifício, né? A gente, assim, não, porque digo, porque a gente treina tanto, 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 e aí, assim, às vezes a gente fica doente ali 2 semaninhas sem treinar, quando você vai voltar a correr, nossa, é uma luta, é uma guerra, parece que você nunca correu na vida. Então, eu gosto de tirar, assim, um descanso do esporte de objetivos, entendeu? Mas, tipo, eu não gosto nunca de, assim, pausar o... acho que é isso. Eu já sou um pouco diferente, gente, assim, geralmente chega fim de ciclo. Gente, Chicago, eu sempre falo de Chicago 2022, que foi uma época muito engraçada. Foi a primeira maratona, acho que eu fui pras cabeças mesmo, assim, nossa, vou fazer esse ciclo faca na caveira, vou me matar, foco total. Meu, quando acabou, eu lembro que, assim, eu voltei da maratona, olhei meu tênis e falei, eu não quero olhar pra esse tênis pelos próximos 15 dias, assim, não quero. Em geral, eu não chego dessa forma, mas eu lembro que esse ciclo foi muito simbólico, porque realmente eu cheguei bem cansada depois. Mas em geral, depois do meu ciclo de maratona, eu tiro 2, 3 semanas que eu não corro nada. Faço uma bike, assim, tem 1 semana, 10 dias dali que eu não faço nada, realmente não faço nada, fico parada mesmo, até porque geralmente eu emendo com viagem, emendo com férias, então eu priorizo total, assim, descanso. Se eu estou em São Paulo, aí eu faço uma bikezinha, faço uma musculação para começar a voltar ali depois de 1 semana, 10 dias. Mas para minha cabeça, eu acho que também porque eu tenho uma natureza de meio tudo ou nada. Então, se eu tô dentro do ciclo, eu tô completamente lá. E depois que passa, eu preciso realmente me retirar um pouco daquela rotina, daquele mood,
para poder depois voltar com tudo. Em especial, nos últimos 12, 15 meses, eu tinha feito 3 maratonas. Então, eu tinha feito Chicago em outubro de 22, Boston em abril de 23 e Berlim em setembro de 23. Então, assim, quando acabou, eu falei, gente, eu realmente preciso tirar umas férias, porque eu tô muito cansada. Mas é isso um pouco. Daí quando eu volto, geralmente demora um pouco para eu retomar uma rotina de treino um pouco mais estruturada. Eu resisto um pouco a isso, porque é um pouco do que a Bia falou. Eu quero voltar para curtir a corrida. Então eu quero sair para correr e lembrar do porquê que eu comecei a fazer aquilo. E daí quando eu já consigo estar naquele lugar, eu sinto que eu tô mentalmente já organizada, aí eu falo, Nelson, vambora, vamos voltar para a vida normal. Mas eu preciso desse momento, eu acho que é muito... E é muito individual, né? Eu acho que cada pessoa passa pelo processo de uma forma. Mas agora eu ouvindo vocês falando, eu já tô mudando de ideia, né? Porque eu nunca terminei um ciclo de maratona. Então, quando eu terminar, talvez eu mude de ideia, né? Eu ia falar Dar uns isso. dias off, né? É bom. Eu acho que Eu ia tem falar talvez, isso. Bia. Depois que nós duas maratonas você Depois eu venho com outro feedback. É isso. Porque maratona chega no final, acho que a Má falou um pouco isso. Chega uma hora que você fala, gente do céu, eu não aguento mais correr. Porque você corre muitos dias na semana. Então, assim, aquele sonho, sei lá, assim, fala, eu gostaria de correr todo dia. Chega uma hora que você tá correndo quase todo dia mesmo. E aí você fala, gente, mas assim, eu não posso pular um dia. Tipo, hoje eu não tô afim de botar meu tênis e correr. E você tem que correr. Então, no final, é gostoso você tirar aquele peso de, tenho essa planilha, preciso cumprir tudo isso. E aí, eu tirei também eu viajei depois, nem conseguiria tentar correr se eu não conseguia nem descer a escada. Quanto mais correr, né, assim, eu não conseguia sentar e levantar sozinha. Então, nesse nível ali, até pensar em conseguir correr já era desafiador. Mas eu logo, pra soltar a perna, fiquei com vontade. Ali no último dia da viagem, eu já botei o tênis de novo, fui. Mas eu fiquei um tempo também correndo ali sem planilha, não queria treino, era botar o tênis e sentir o que ia acontecer naquele dia. Mas o ciclo de maratona, eu acho que ele dá chega no final, você tá ali já um pouquinho saturada de ter muita obrigação em relação à corrida, porque vira, né? Querendo ou não, ali no final não No dá pra perder um meio, treino. é isso, não, no meio do ciclo, gente, eu tenho um momento, e eu acho que isso é muito legal também que a Mari falou, porque depois que você já fez uma, já fez duas, tá indo ali pra terceira, você meio que já conhece o fluxo de como você lida com cada fase do ciclo. Então, na primeira, tudo é legal, né? Você fala, nossa, vou correr essa distância pela primeira vez, essa pela primeira vez, nunca fiz um intervalo de 1 quilômetro. Meu Deus, tudo é legal no começo, né? Tipo, é sofrido, mas tudo tem um ar de novidade. Na segunda, já não é assim, mas você também não se conhece tanto a ponto de, já fiz isso mais de uma vez, já meio que sei como eu lido. Você tá meio que fazendo aquilo pela segunda vez, já não é novidade, mas você também ainda tá se descobrindo. Eu tive uma sensação de que lá pela terceira, quarta, eu comecei a entender, tá bom, mais ou menos nessa época do ciclo eu fico assim. E pra mim tem um negócio ali no meio do ciclo que eu já tô super cansada, porque eu já tô ali há umas 6, 7, 8 semanas correndo ali um volume alto. E ainda falta muita coisa. E daí eu penso, tipo assim, meu Deus, o pior ainda nem veio. Eu ainda tenho longo de 30, 32. Tipo, faltam 6 semanas ainda e, tipo, eu já tô cansada. Mas eu acho que o depois... gente, pra mim, não existe lugar no mundo... esses dias eu postei um vídeo da Paula Radcliffe falando isso. Pra mim, não existe lugar mais mágico do mundo do que uma linha de chegada de maratona. Porque pra mim, tem uma coisa de... eu também fico arrepiada sempre que eu falo, porque pra mim tem uma coisa de todo mundo investiu muita energia naquele momento. Até a largada, né? Eu fico arrepiada de lembrar, assim, das largadas das minhas maratonas, porque eu acho que ninguém aleatoriamente vai cair numa maratona. Todo mundo tem uma razão pela qual escolheu correr uma maratona. E isso é carregado de muita energia, né? E quando você tá lá, no meio daquilo, e você chega, e você vê aquelas pessoas, e você imagina tudo que cada um passou pra chegar lá, o que você passou pra chegar lá, é muito mágico. Eu acho que realmente é um momento único na face da Terra, cada chegada de maratona. Pra mim, não tem nada igual. E eu acho que faz valer todo o processo e todas essas fases ali um pouco turbulentas que a gente passa valerem a pena. Olha o olho, já tô chorando, porque... Gente, é realmente, enfim, é um negócio que eu lembro, eu até hoje, do nada, eu vejo o vídeo que eu filmei, graças a Deus eu filmei, eu chegando na linha de chegada, eu peguei o celular e toda hora que eu assisto esse vídeo eu choro, porque eu lembro
Meu corpo parece que ele vem aquela sensação que eu tava sentindo naquele momento. Tanto o vídeo que eu nem consegui, assim, o momento de largar, que eu tava muito arrepiada, é realmente uma energia surreal. E a hora que você cruza aquela linha, gente do céu, não dá pra explicar, porque passa um filme na sua cabeça, porque de fato, tudo que você fez pra levar até aquele momento, sabe? É tipo a consagração mesmo. E seu corpo tá, assim, você tá cansada do processo, mas é uma festa, se ao mesmo tempo que acaba, você não quer que acabe, tipo, aquele último quilômetro é um misto de sensação, assim, então acho que é muito mágico. E aí vai vicia viver isso de novo, né? Tipo, e aí essa segunda, que eu tô passando por esse segundo processo, é um pouco estranho, porque eu fico, putz, sabe quando você tá até com medo de viver de novo e não ser tão mágico que nem é da primeira vez? Não sei, assim, eu tô meio com uma coisa meio, sei lá, um sentimento meio estranho em relação a essa maratona. Tipo, que eu quero muito viver, mas eu acho que eu já tô indo com outras expectativas, então, putz, a primeira foi tão boa, tudo deu tão certo. E como é que será que vai ser essa segunda vez, assim, esse ciclo? Então dá um medo de encarar tudo, porque a gente sabe que é difícil, né? Então eu tô com uma sensação um pouco meio esquisita, assim, confiança com medo, mas é bem mágico. Eu tava pensando, porque, Márcia, você falou que na sua primeira deu tudo tão certo, na minha deu tudo tão errado. E aí eu lembro uma frase que uma vez eu vi a Gé postando, que é tipo, quando você tá no fundo do poço, o melhor é que de lá só tem subida. Então, pra mim, foi meio isso, assim, tipo, meu segundo era, tipo, já deu tão errado na primeira, que dali só tinha como melhorar, não tinha literalmente como ser pior, eu acho. Mas, gente, só pra puxar um pouco pro final, tem uma última coisa que eu queria perguntar pra vocês, que é, a Bia mencionou que ela nunca teve uma lesão. A Gé, eu acompanho faz tempo e eu sei que você, amiga, tem pouquíssimas, né? Acho que você teve uma tendinite no começo do ano, mas assim, foi algo bem tranquilo, perto do que muita gente tem. Gente, qual que é o segredo? Porque assim, a gente sabe que a galera da performance às vezes acaba se machucando, né? Porque a gente eleva chega num limite que às vezes o nosso corpo não tá preparado. Então eu queria saber, assim, como vocês acham que vocês estão conseguindo, tipo, lidar com a corrida de uma forma que não gere nenhuma lesão, assim? Eu acho que eu continuo aprendendo, assim, porque esse ano é o que a Mari contou, foi a primeira vez que eu tive uma lesãozinha que não foi grave, mas foi um pouco mais chata, que foi uma tendinite no calcanhar. Que acabou compensando no outro, e daí foi um pouquinho chato de voltar. Não pela gravidade, mas porque acaba desbalanceando um pouco a musculatura e para voltar é um pouco complicado. Assim, minha opinião pessoal, pela natureza do nosso esporte, é um esporte muito agressivo com o corpo. Então, eventualmente, alguma lesãozinha, todo mundo passa em algum momento, né? Mas eu acho que o que a gente pode fazer para prevenir primeiro, para mim, comer muito bem. Gente, acho que assim, o maior erro que eu vejo muitos corredores cometendo é restrição na hora de comer. Se restringindo porque acredita que para você correr bem, você tem que ficar magro, você tem que ficar leve. Gente, esquece. Procura um nutricionista que vai fazer para você uma dieta adequada, com tudo que você precisa, porque quem corre precisa de muita comida, precisa de um balanço de macronutrientes. Eu não sou nutricionista, mas assim, falando de um jeito leigo aqui, você precisa de carboidrato, você precisa de proteína, você precisa estar hidratado, então você precisa se alimentar bem. Para mim, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, sono. Não adianta, vai dormir 4, 5 horas por noite, o corpo não vai recuperar. É durante o sono que o corpo gera as adaptações que ele precisa, recuperando dos treinos, né? Então você vai lá dar uma paulada no seu corpo no intervalado, dorme 4 horas na noite, no dia seguinte quer correr de novo, você vai correr em cima de um corpo ainda machucado do treino anterior, isso começa a gerar um processo de lesão. Então você precisa dormir bem. E não fugir da sua planilha, né? Então, eu acho que é um terceiro pilar que eu acho que muita gente acaba errando, que é acreditar que você sempre precisa correr forte para melhorar. Então, assim, eu vou sair que nem um maluco em todos os meus treinos. O meu treino era para correr a 5h30, eu corri a 5. Nossa, que demais! Não é demais, porque tem uma estrutura no seu treino, né? Então, o seu treinador, ele pensa toda a sua planilha para que cada treino tenha um papel. E ainda mais a gente que é maratonista, cada treinador estrutura o treino de uma forma. Mas grande parte da nossa base de treinamento é um treinamento leve, né? Então é rodagem. E eu acho que quando a maioria das pessoas descobrir isso e sentir isso na pele, vai ver a diferença que faz. Então, para mim, eu acho que o segredo de eu correr há tanto tempo e nunca ter tido uma lesão séria é
uma boa alimentação, e assim, boa alimentação, gente, não é só comida limpa. Eu como de tudo. Eu como hambúrguer, eu como pizza, eu como tudo que eu tenho vontade. Só que eu priorizo ter uma base de alimentação que me dê tudo o que eu preciso. E daí, um pouquinho acima, se precisar, as outras coisas que eu tenho vontade. Mas acho que você ter uma boa base de alimentação, descanso e seguir a sua planilha é aquela coisa meio básica que às vezes a gente peca e acaba caindo em lesão. Então, eu acho extremamente importante os treinos de fortalecimento. Eu sempre, como eu falei, né, eu comecei a correr porque eu tinha entrado na academia e eu vivi essa minha fase rata de musculação e eu percebi a importância que é a musculação para a nossa vida no geral. Então, acabei tendo essa consciência desde muito pequena. Muito pequena não, né? Muito mais nova. E eu sou extremamente regrada com isso. Tipo, hoje em dia, você me chama para um treino de perna, eu tenho vontade de morrer, porque eu não gosto, né? Quando a gente se encontra no nosso esporte mesmo, meio que parece que os outros perdem um pouco de graça, principalmente a musculação, que é algo que na nossa cabeça é muito contra, né? A corrida. A gente fala, não, mas eu vou só focar em correr, eu não preciso... Como é que eu vou treinar a perna e correr depois? Então, você não deixar de fazer os treinos de fortalecimento, que é algo super importante, porque não é nem só sobre massa magra, é sobre tudo aquilo que eu acabei falando do seu corpo, às vezes, não estar preparado. Então, quando você está na musculação, além do músculo, você está trabalhando ali suas articulações, seus tendões, mobilidade... E a única vez que, assim, não chegou a ser uma lesão, mas que eu acabei me machucando um pouco, foi numa dessas provas de montanha. Porque, enfim, foi realmente uma sobrecarga. E aí a minha articulação no quadril saiu do lugar. Tipo assim, ela... E aí era meio que um atrito de osso com osso. Então, toda vez que eu flexionava a minha perna, até mesmo para andar, eu sentia, assim, muita dor. Então, eu terminei tipo, durante a prova, eu já comecei com um pouco, assim, de dor, porque eu tinha corrido com tênis, eu não tinha me adaptado uma semana antes, eu senti. E aí, nessa prova, tipo, foram literalmente 23 quilômetros subindo. E aí você aquece, você começa a não sentir. Na hora que passou e esfriou, gente, eu não conseguia andar. E aí foi um processo meio chato de, assim, você fazer fisioterapia, porque é algo bem... Eu tratei com uma fisioterapeuta que ela era muito manual e, tipo, eu gostei muito desse tipo de fisioterapia, que não é simplesmente uma pessoa que te coloca numa máquina ali, sabe? E... Enfim, foram uns 3 meses para fazer isso, mas foi algo bem pontual, né? Então, tipo, arrumei, passou. E para mim, eu completo também tudo com que a Gia falou, de questão de alimentação, de sono, porque uma coisa puxa a outra, né? Então, se a sua alimentação tá ruim, sua disposição para o treino vai ficar ruim, você não treinando direito, o seu sono piora. Então, você tem que tentar ali buscar o equilíbrio de novo para tudo ficar encaixadinho. Mas se eu pudesse dar uma dica, não pulem o treino de fortalecimento. E existe um treino de fortalecimento mais voltado para corredores. Eu venho fazendo isso há uns 4, 5 meses agora. E venho sentindo muita diferença. Então, é uma dica bem legal também você procurar algum profissional da área que possa te ajudar a fazer um fortalecimento direcionado para o esporte que você gosta. Não, total. Foi ótimo que a Bia falou isso, porque isso é uma coisa que eu acabei não falando e também que mudou muito minha vida. Foi começar a fazer um fortalecimento direcionado para a corrida. Até o começo do ano passado eu não fazia, eu fazia só a musculação básica. E realmente eu começar a fazer um fortalecimento pensado para a mecânica da corrida, para os movimentos que você tem ali no esporte, né? Até para a natureza do esporte, você tá sempre numa base instável.
fez muita diferença. E eu acho que ouvir o próprio corpo, né? Eu acho que a gente falha muito em não ouvir o nosso corpo em muitos momentos, né? Eu troco muito com o Nelson e com a Nath também, que é a minha preparadora física, no sentido de ser rígida em relação às minhas metas, mas flexível em relação aos meus treinos. Então, assim, se eu acordo num dia e eu tenho um treino forte e eu não tô me sentindo bem, eu tô com alguma dor, assim, eu sei que eu sou uma pessoa disciplinada, eu sei que eu tô disposta a fazer os treinos, mas eu realmente estou ouvindo meu corpo e eu não estou bem naquele dia. Eu sempre converso com eles. Posso adaptar? Posso descansar hoje e trocar para amanhã esse treino? Eu acho que essa flexibilidade também, você na semana ou dentro do mês, você entregar o plano, mas você ouvir o seu corpo, é o que evita, às vezes, de você se forçar e treinar num dia que você tá com uma dor e transformar uma dor pontual numa lesão. Eu deveria ter ouvido essas dicas de vocês todas no ano passado, porque basicamente eu fiz tudo errado, minha lesão foi por eu não descansar quando eu tava doendo, eu fiquei correndo em cima da dor. Fortalecimento é uma dica válida ainda pra mim, porque, gente, confesso que estou muito errada, tenho vergonha de falar sobre isso, mas não sou um exemplo. Essa semana só fui uma vez, então a gente erra, né? Mas acho que é importante que as meninas estão reforçando. Mas acho que uma dica do que vocês falaram que acho que é muito importante reforçar aqui também, principalmente quando a gente fala do âmbito de mulheres, mulheres comam, tá? Comam. Se você quer correr, comam. Eu acho que a gente é muito ensinada a, principalmente quem já teve essa coisa de querer ficar magra, querer emagrecer. Eu acho que a gente negligencia muito a importância da alimentação, a gente entra na corrida como um cardio, então eu vou queimar mais caloria, e aí, eu não quero comer antes de treinar, e vai fazer um treino de 12 quilômetros, eu não quero suplementar durante o treino. Então eu acho que o que eu vejo muito dentro desse âmbito feminino, principalmente com as mulheres que querem ir para mais distâncias, querem começar a correr mais rápido, e que ficam lesionando toda hora, quando você vai ver, a alimentação tá falhando. O nosso corpo ele precisa de energia para gastar, e quando você precisa comer e tem que parar de ter medo dos alimentos. Então acho que esse é um processo muito importante. A gente já teve um episódio que a gente fala sobre o transtorno alimentar, mas eu queria aproveitar para reforçar isso, porque tenho amigas que, infelizmente, têm muito tem diversas questões com a alimentação, e a gente vê total a correlação de lesão, de não conseguir muitas vezes avançar na corrida por ter questões alimentares. Então acho que buscar um nutricionista, se você tá ali numa jornada que não tá conseguindo comer o suficiente, ou que talvez ali, infelizmente, tem uma vozinha ali na sua cabeça falando pra você não comer tanto, ou que tá com medo da quantidade, você vai começar a sentir mais fome se você tá gastando muita energia. Então, vai buscar um profissional, acho que é importante. Talvez você tenha ali um nutri que te oriente na alimentação pra suportar. Pra quem vai começar a performar em maratona, nutricionista não é luxo, nutricionista é necessidade, é importante e mandatório ter, porque você precisa dar um outro tipo de energia pro seu corpo mesmo, e isso vem através dos alimentos. Então, acho que dentro da performance, a alimentação é ainda mais importante, porque você precisa garantir, tipo aquela velha expressão de, sei lá, que vó falava que saco vazio não para em pé, mas é basicamente isso. Então, acho que buscar um profissional também, não só para os treinos específicos, mas para uma alimentação específica, também é super importante. Não, e eu queria só completar, já que a gente tá falando de transtorno. Quando eu era mais nova eu já tive, e não é algo legal. A relação com a comida acaba às vezes sendo muito difícil, principalmente para nós mulheres, mas com as redes sociais eu acho que tudo piora um pouco, né, porque nem todo mundo tem a cabeça de entender que cada ser é único e cada corpo é um corpo. E na verdade, hoje uma das coisas que eu menos me importo, assim, na hora de treinar é com o meu corpo, entendeu? Tipo, pra mim hoje em dia é super natural você ter estrias, você ter celulites, você numa fase do ano estar um pouco mais magra, na outra você engordar um pouco, porque é isso, a gente é atleta amador, a gente não vive só para isso, várias coisas acontecem na nossa vida, e o treino, né, o esporte a gente encaixa no meio disso tudo, mas eu acho muito legal também quebrar esse padrão que as pessoas têm de imaginar que todo corredor tem que ser aquela pessoa extremamente magra, esquelética, keniana. As meninas que eu conheço que mais correm forte na minha vida, elas são, assim, meninas fortes, com pernão. E
isso não quer dizer que por elas terem outro tipo considerado o padrão, elas não... É nesse negócio que a gente coloca de shape de corredor, né? Isso não existe. Então, eu acho... Só se eu puder, assim, dar um recado, é tirar essa comparação de corpos também. E focar mesmo em ser boa nos treinos, entendeu? É isso que vale a pena no final. Acho que a Jé falou isso, né? De emagrecer pra correr melhor. Gente, assim, Exato. principalmente quando você tá treinando performance pra uma maratona, muitas amigas até que, né, fizeram, nossa, você vai correr uma maratona, meu Deus, você vai emagrecer. Quanto você emagreceu? Eu falei, gente, no Nada. final do ciclo da maratona eu até engordei. Porque é isso, não é que eu tô deixando um déficit calórico, eu inclusive não devo deixar meu corpo em déficit calórico. Eu tenho que acompanhar, então assim, não é que eu vou perder, eu tô correndo pra caramba, mas eu também estou comendo né, quase o equivalente ao que eu tô gastando. Então, acho que, principalmente quando se fala de performance, gente, o corpo, ele é um instrumento, assim, não é estética, né? O corpo, ele tá ali pra ele estar na melhor forma em termos de performance, do corpo que você precisa para entregar, da alimentação que você precisa. Então, acho que estética e performance, na minha cabeça, não são duas coisas que andam juntas, e quando você vê muito atleta falando, de fato, a estética, ela é completamente deixada de lado. O seu corpo, ele tá ali focado em 100% no shape que ele precisa para performar, né, eu acho. Total. Não, recentemente eu até li um livro que eu recomendo para todo mundo. Eu não sei se tem em português, mas é Good for a Girl, da Lauren Fleshman, que é uma ex-atleta profissional americana, que ela fala muito sobre o efeito dessa pressão de magreza nas atletas universitárias nos Estados Unidos, né? E que como grandes talentos que surgem ali no high school e na universidade, eles acabam desaparecendo depois por conta dessa pressão de que você tem que ter um peso de prova, né? Então, o meu peso de prova é esse. Ou você tem que comer muito limpo. Então, essa rigidez em relação a padrões alimentares e padrões estéticos para essas atletas que chegam lá como grandes talentos e num prazo muito curto elas acabam entrando num ciclo de lesões imenso e não conseguem mais voltar à performance. Isso é muito triste, não acontece só nos Estados Unidos, isso acontece no mundo todo. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, ainda mais agora que tem tantas pessoas jovens, né, mulheres novas, entrando no esporte. A gente precisa dar nutriente para o nosso corpo, não só performar, mas ter saúde no longo prazo, né? Porque você se colocar ali em déficit calórico, no curto prazo é um problema, pro longo prazo é um problema muito maior, porque aí você vai lidar com uma deficiência, às vezes, estrutural do seu corpo, que talvez você nunca mais consiga recuperar. Então, quando a gente fala em busca de performance, mas quando a gente fala em busca de saúde, a gente precisa buscar se alimentar sempre muito bem, nutrir o nosso corpo para que a gente possa ter o máximo da performance, mas também o máximo da saúde. Ai, gente, eu amei. Primeira coisa que eu queria falar agora no final é obrigada por toparem participar dessa conversa. Eu amei esse episódio, tenho certeza que as ouvintes vão amar também. Foi uma honra receber vocês duas aqui. Assim, eu já admiro e passei a admirar ainda mais vocês duas. Mas agora a última pergunta, antes da gente encerrar. A gente falou muito aqui, ainda mais nesse final, que vocês deram várias dicas sobre como não se lesionar, o que é importante. Mas no final, assim, uma dica para as nossas ouvintes que estão com o objetivo de correr rápido, de performar, o que vocês falariam para elas? Não tenha pressa e coloque pequenos objetivos, né? Tipo, vai de pouco em pouco, porque eu acho que a chance de você se frustrar é menor e a chance de você conseguir conquistar o que você quer também aumenta, então você se sente mais motivado. E é isso, gente. Fortaleçam, comam bem, descansem bem. A performance, ela vai ser só uma consequência de tudo que você pratica no restante do seu dia, né? Então, eu acho que é muito legal a gente chegar no objetivo que a gente quer, mas é muito legal curtir o processo. Então, é isso. Acho que se eu tivesse que dar uma dica também seria aproveitar a jornada. Eu acho que a jornada é o que a gente leva de todas as experiências que a gente tem na vida.
Eu falei um pouco do ciclo de Chicago de 2022, que é um ciclo que eu bitolei muito, né? E até tá no meu Instagram, acho que tá até pinado lá. A frase que eu coloquei na minha medalha foi Enjoy the Journey, né? Aproveite a jornada. Porque foi um processo em que eu percebi que eu perdi um pouco o amor pelo processo. Eu bitolei tanto em relação a alguns detalhes, e mesmo em relação à linha de chegada, que eu perdi, às vezes, do meu horizonte, que o que eu ia levar daquilo é o dia a dia que eu estava vivendo em direção aos meus objetivos, que podiam chegar na data que eu queria ou podiam chegar depois, como eventualmente chegaram. Então, eu acho que se apaixonar pelo processo, ele não é rápido, ele exige paciência, mas ele sempre vale a pena se a gente olhar para ele com o amor, o carinho e a dedicação que ele merece. Então, eu levo essa frase para mim. Eu gosto também, eu sou uma pessoa de frases, eu gosto de frases. Eu nunca esqueço que no meu terceiro colegial, quando eu queria muito passar no vestibular, eu coloquei na minha parede uma frase que é: faça algo por você que o seu futuro eu vai agradecer. Então acho que essa coisa de aproveitar a jornada, aproveitar o processo, tá sempre comigo. Acho que é a mensagem que eu queria deixar para quem tá começando na corrida, para quem tá continuando, para quem tá virando maratonista: aproveite o processo, porque ele é seu. E acho que se visualize também, sabe, realizando. Eu sou muito da visualização, então já vai fazendo, acreditando que vai dar certo e treinando, gente, fazendo tudo direitinho, não tem como dar errado. Ai, gente, eu amei. Muito obrigada. De verdade, foi muito inspirador. Fiquei muito feliz com esse episódio. As trocas foram muito legais. Então, muito obrigada de novo por terem topado. Espero que vocês possam voltar mais aqui. Então, fiquem à vontade. Se vocês só teve uma ideia de um tema, vocês ali são convidadas. A gente gosta de construir muito o Girls Who Run junto com as nossas ouvintes, com as nossas convidadas. Então, esse podcast é puxado por nós, mas feitos aí por essa comunidade de mulheres corredoras maravilhosa. E é isso, vou aproveitar para agradecer a todo mundo que está escutando a gente até aqui, reforçar para vocês seguirem o @girlswhorun.pod nas redes sociais, seguirem a gente no Spotify e para quem tá vendo no YouTube também, inscrevam-se aqui no canal para acompanhar a gente também nessa nova plataforma. E a gente se encontra aqui, ou no Spotify ou no YouTube, toda quarta-feira. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Beijo, Obrigada, meninas. obrigada. Beijo.